Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Aborto, um assunto delicado que é debatido há anos. Por isso, Entre Linhas de hoje conversa com uma professora de Direito e uma médica ginecologista. Recebemos hoje a advogada e professora de Direito aqui na Univates, graduada em Direito pela PUC, Alice Kremlin-Johann Schmidt, bem como a médica Débora Bolsa de Vasconcelos, formada em Medicina pela URBA, ginecologista, obstetra e mastologista. Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos entender um pouquinho do que os nossos convidados aí são especialistas. A minha colega Alice Kremlin-Johann Schmidt, que nome grande, né? Não é comum hoje em dia, para ainda mais mulheres, mas certamente quis resguardar o nome da mãe, do pai e do marido. E do marido, muito legal. É professora de Direito aqui na Univates, que disciplinas? Sim, eu sou professora aqui na Univates nas disciplinas de Direito Civil, Direito Processual Civil e Biodireito, que também trata de bioética. E por isso do assunto. Biodireito. Foi. Fantástico. E bioética. É, exatamente. Então, no direito se discute temas como o aborto, que é o tema de hoje. Sim, evidentemente. Eutanásia. Na disciplina de biodireito, então, se tratam, né, assuntos que perfazem essas diferentes matérias, que seriam estudos sobre a vida, eutanásia, aborto, pesquisa com célula-tronco, suicídio e essa interligação com o direito, né? Essa correspondência, enfim, com preceitos éticos e legais, né? Essa é a disciplina de biodireito. Interessante, sabe, eu fiz o curso de Direito, mas na minha época, na Universidade Federal, lá pelos idos de 79, início de 80, e a gente não tinha essa cadeira, uma cadeira certamente recente no curso de Direito. É uma disciplina eletiva, né, que já não é obrigatória. Não é obrigatória, mas que tem tido um retorno muito positivo dos alunos, porque, de fato, debater a respeito dessas questões é muito importante, porque o biodireito ele é uma disciplina nova, justamente porque esses avanços tecnológicos vieram trazer novas respostas, buscando novas respostas do direito. Então, o direito tem que responder a esses anseios sociais, e aí se criou, então, uma nova disciplina. Veja, eu me lembro que houve uma grande discussão quando se falava na questão dos clones. Sim, clonagem humana, ainda tem algum debate sobre isso, sim. E eu me lembro que, obviamente, que os nossos códigos foram escritos numa época em que a tecnologia, o desenvolvimento, os avanços que houveram no mundo, sequer se previa a possibilidade de... Nosso Código Penal, né, e puxando já para o assunto do aborto, o nosso Código Penal é de 1940. E a gente tem o mesmo Código Penal, né, hoje, que estamos em 2016, final de 2016. Então, a gente está com uma legislação um pouco defasada para a realidade que se tem. E aí cabe aos operadores jurídicos fazer essa interpretação, amoldar a legislação à nova realidade. E aí já dentro do tema, a gente sabe que o intérprete da lei, o doutrinador, os juristas, os operadores do direito, que somos todos nós, quando eu digo todos nós, são os advogados, os promotores, os juízes, né, os grandes autores de obras da área do direito, eles estão sempre à frente da própria norma escrita. Sim, porque de fato o fato social é mais veloz, né, do que a possibilidade legiferante do legislador, né? Então, de fato, muitas vezes cabe à doutrina interpretar o fato social, né, e demonstrar esse anseio ao legislador, e a partir daí o legislador consegue produzir a lei, porque o fato social sempre está na frente. E muitas vezes a própria jurisprudência dos tribunais está bem à frente da próprio poder responsável, no caso, o poder legislativo, nas suas diferentes esferas, criar a norma. Não de forma de criar a norma propriamente, mas de reinterpretá-la. Sim, claro. Né? E aí, múltiplas formas isso
o judiciário na interpretação, mas eu estava me referindo ao legislativo, que a jurisprudência está à frente do próprio criador da norma, no caso, o Poder Legislativo. Sim, agora eu compreendi. A gente, no caso de direito de família, a gente viu muitos exemplos disso. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Um tribunal bem pioneiro em vários posicionamentos, inclusive a respeito, né? Posso dar um exemplo do casamento de casais do mesmo sexo, né? O Rio Grande do Sul é pioneiro, também o Tribunal de Justiça de São Paulo, pioneiro, né? Nessas novas interpretações, conforme a Constituição, claro, mas amoldando, né, o direito às novas necessidades. Professora Alice, eu estou... Na verdade, já estamos no tema aborto, porque uma das facetas que nós vamos ver hoje é o direito. Outra é a questão da medicina. Então, ainda no direito, o que eu vejo é que nessa disciplina... Eu estou agora conversando contigo, entendendo. Eu não estudei essa disciplina. Vocês, obviamente... Imagino eu que não se discute nela aspectos religiosos. Não, na verdade, muitas vezes são levantados aspectos religiosos que embasam opiniões de diversas formas, opiniões que são válidas, né, que inclusive influenciam o operador jurídico, porque querendo ou não, ele é um ser social que tem as suas compreensões de mundo, e isso ele acaba levando para o processo, enfim, para as suas causas de alguma forma. Normalmente a gente tenta se afastar um pouco de visões puramente religiosas, né? Por entender que muitas vezes, como o Estado é laico, é extremamente difícil eu me apegar a uma opinião religiosa e defender ela, né, para embasar um posicionamento jurídico. Porque se existe a ideia de laicidade do Estado, eu não tenho como me apegar a uma igreja. Por exemplo, a católica. Não, os preceitos da católica são esses. Se na Constituição Federal está dizendo que o Estado é laico, logo ele não tem uma religião oficial, né? Então, ele não pode pregar aquilo que tal religião apregoa, né? Então, a gente tenta se afastar um pouco, mas às vezes em aula, né, os alunos trazem opiniões que têm um fundo religioso, e aí a aula é mais um debate a respeito de múltiplas opiniões para tentar fazer com que esse aluno construa a sua própria opinião. Perfeito. Bem, e a nossa convidada médica, Débora, é ginecologista, obstetra e mastologista, é isso? Isso aí. A mastologia tem uma relação com... Com câncer de mama. Câncer de mama. Porque a gente se forma em medicina, depois a gente faz a residência, né, médica. Então, eu optei pela residência de ginecologia e obstetrícia, que eu fiz no Hospital Fêmea de Porto Alegre. E a área depois da residência de ginecologia, eu fiz a residência de mastologia no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. São alguns anos de estudo, né? E depois ainda me especializei na área de imagem da mama, na clínica Serdil. Fiquei um ano lá só estudando a área da mama. Então, isso foram 12 anos de estudo, né? Isso, você já se adiantou, porque muitas pessoas não sabem não entendo, né? Mais fora o cursinho, né? De pré-vestibular. Isso, muita gente às vezes não entende que o médico, e mesmo na área do direito, as pessoas estudam no direito, são 5 anos a faculdade, e você vai fazer um mestrado, uma especialização, já é 1 ou 2 anos a mais, você vai para um doutorado, já são mais 2... Mais 3, 4. 3, 4 anos. E a medicina é mais ainda. Nós entrevistamos aqui vários colegas teus médicos, médicas, e a gente sabe que não é só a faculdade, que me parece que é 6 anos. 6 anos a faculdade. E mais uma residência, no mínimo uns 3? 2, 3? Uns 3, no mínimo. Já são 9 anos de faculdade. Então, vou sair por aí para dizer que eu sou um médico, no mínimo, 9 anos. Uns 9. No seu caso, já foi mais 3, porque você buscou 2 especializações. E dá para se dizer que Lajeado, na área de imagens de mama, nós estamos num nível... Tá muito bom. Não, tá muito bom. É importante, assim, a imagem da mama tem que ser... Claro que foge todo o nosso tema, mas a imagem da mama tem que ser bem feita, né? Para ser feito o diagnóstico precoce, né, do câncer de mama. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes marcar com um especialista na área de mama, né? Tem algumas, não só eu, mas tem outras especialistas, né, na área de mama aqui na região. Então, assim,
são pessoas que só lidam com a mama, né? Porque, para tu ter uma noção, eu fiquei 1 ano só estudando mama. Então, é importante ver todas as diferenças, né? Das alterações dos diagnósticos, né? Então, é importante, para tu fazer um diagnóstico precoce, tem que ser feito um bom exame, né? E é diferente da questão de nós homens, da questão do toque, o exame de toque. A mamografia me parece que é muito mais necessária à mulher, né? Na verdade, a mamografia diminui a mortalidade de câncer de mama. O exame do toque é importante também, né? A gente sempre orienta o autoconhecimento da mama, eu sempre falo, não é só o exame do toque, né? Porque é difícil fazer o toque na mulher, mas o autoconhecimento da mama, né? Desde a adolescência pode ter o autoconhecimento, todo mês fazer o toque, mas não, os livros, os estudos mostram que não diminui a mortalidade do câncer de mama. O que diminui a mortalidade de câncer de mama é a mamografia anual após os 40 anos de idade. Essa é a recomendação. Veja, eu me alonguei nesse primeiro bloco com isso, porque certamente é de interesse de todas as mulheres que estão nos vendo. Porque, se eu não me engano, é o segundo câncer que mais mata mulheres. Não seria o pele primeiro? Ou pele sempre é o primeiro, mas de mulher é pele. E em seguida... mas é que pele, na verdade, tem vários tipos de pele, né? Tem os peles que não faz nada, né? Que não causa mortalidade, né? Não é só melanoma, né? Mas o primeiro, assim, o mais importante é o de mama mesmo. De mama. Bem, como a gente tem uma especialista aqui convidada, foi bom a gente adentrar nisso até para chamar a atenção. Bem, com isso nós terminamos o nosso primeiro bloco e vamos iniciar o segundo já com o tema de hoje, que é a questão do aborto e a posição, essa última decisão de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu segundo bloco. Estamos tratando sobre o tema aborto e contamos com a presença da advogada e professora de Direito aqui na Univates, Alice Kremnioha Schmidt, e da médica ginecologista obstetra Débora Bolso de Vasconcelos, ok? Bem, o tema retornou à baila, vamos dizer dessa forma, ou seja, a sociedade começou a rediscutir esse tema, porque ele não vai se esgotar certamente com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, recente, no dia 29 de novembro, próximo passado, decidiu na sua primeira turma sobre uma questão relacionada ao aborto, que agora eu vou pedir para a doutora Alice Kremer citar o que o Supremo afinal decidiu. Pronto, então acho bem importante de antemão esclarecer que, de fato, foi a decisão, o entendimento de uma turma do STF, não é do pleno do STF, o que muda bastante, né, a possibilidade de vinculação de tribunais inferiores, né, porque muito se noticiou a respeito, né, de que agora o STF teria descriminalizado amplamente o aborto, né, a mídia noticiou isso, então acho bem válido programas, né, como esse que expliquem para a população que de fato não, né? O que houve foi, naquele caso em particular, em que se tratava de uma clínica de aborto na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Foram então indiciadas algumas pessoas por aborto e formação de quadrilha, né? E de fato houve recurso, enfim, essa situação chegou em habeas corpus para o STF, e o STF então disse que não haveria os requisitos da prisão preventiva, né? E então foi um pouquinho além no julgado e ainda entrou no mérito aí da questão do aborto, né? O que, a meu entender, enquanto estudiosa aí um pouco dessa matéria, foi muito válido, porque é uma opinião, né? Que, claro, o aborto não tem unanimidade, né, conceitual definida, mas é uma opinião bem vanguardista do STF se nos dermos conta que há não muito tempo atrás, né, a Câmara dos Deputados tinha um projeto de lei, né, do então deputado
Eduardo Cunha, que visava dificultar o aborto mesmo nos casos em que a mulher tinha sido vítima de violência, né? Ou seja, estupro. Então, ele queria ainda que houvesse boletim de ocorrência e teria aí, empecilhos para que, mesmo no caso de estupro, essa mulher conseguisse exercer o seu direito de abortar, que está lá no Código Penal previsto, né, a possibilidade de aborto no caso de estupro. Então, também, né, já indo para a parte da legislação, o que há hoje em dia, então, é aborto no caso de estupro, aborto no caso, né, para salvar a vida da gestante, onde não há mais outro meio de salvar a vida dela, né, e também através da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, julgado no STF em 2012, a possibilidade de aborto de feto com anencefalia, né? Então, essas são as 3 hipóteses que já estão consolidadas e que, né, não há aí muito debate aí sobre isso, porque já é uma questão que está consolidada na legislação. O que o STF fez agora, através desse habeas corpus, né, recente, foi considerar que naquele caso específico não houve, né, o crime de aborto, e justificou essa decisão de uma forma muito interessante, né, de uma forma bem inovadora, né, em se tratando de STF. Então, o ministro Barroso entendeu no sentido de que cabe à mulher a decisão, né, de manter ou não a gestação, sendo ela, né, quem autodetermina, né, a sua vida, e não o Estado. E aí traz argumentos bem interessantes também, inclusive trazendo a questão da igualdade de gênero, né, que hoje em dia a gente tem alguns debates a respeito da igualdade de gênero entre mulher, homem, né, e diz assim, não, ao que tudo indica, né, o homem não gera, né, não gesta. Então, cabe à gestante a decisão de levar a cabo a gestação ou não. E isso é igualdade. Porque se homem e mulher são diferentes, igualdade, nesse caso, é tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, se o homem não gesta, né, e se é a mulher que vai ficar com esse bebê por 9 meses, cabe a ela a decisão a respeito ou não, né, das suas condições econômicas, psicológicas, psíquicas, enfim, de levar a cabo esta gestação. E aí na decisão ainda diz, né, o útero não está a serviço social. Não é o Estado que rege o útero, é a mulher que se autorregulamenta. Então essa foi a opinião aí do STF, claro, mais outros vários argumentos que a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre essa argumentação, mas ela é de fato bem contundente. E, claro, não é vinculante, né, mas pode servir de argumento, né, para decisões futuras, porque como é a corte, né, superior, eu posso tentar embasar um pedido meu, né, no Poder Judiciário, dizendo que a corte já se manifestou numa turma, num caso peculiar, mas eu posso tentar buscar a aplicação daquele entendimento ao meu caso concreto. Perfeito. Só para colaborar contigo, e foi a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta por 5 juízes. 5 ministros. Ministros, desculpe. De um total de 11, que é composta a nossa corte. Uhum. Então, tem um presidente, então 2 turmas de 5. Isso, exatamente. Claro. E acompanharam, o voto vencedor foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Uhum. E acompanharam ele, nesse voto, Edson Fachin e Rosa Weber. Na turma também estavam Luiz Fux e Marco Aurélio, que apesar de acompanhar na questão do habeas corpus, concedendo a soltura dos médicos e funcionários daquela clínica, não se manifestaram sobre a questão da discriminação do aborto. E o interessante notar é que a professora citou que nós temos, você vai me ajudar agora, nós temos já na lei a previsão de aborto legal por estupro. Para salvar a vida da gestante. Para salvar a vida da gestante. E a questão do... feto com anencefalia. Sem cérebro. Um feto sem cérebro, ok? E aqui o interessante é que eles estabeleceram, então, até 3 meses. Sim. Neste caso, o 3 meses. Sim. E aí nós vamos partir para
Mas ele justifica o porquê dos 3 Sim, meses. até 3 meses. O que ele diz, né? Que estudando o status jurídico do embrião, né? Juridicamente, vamos entender o que é esse embrião, quais os direitos que ele tem, enfim. Ele faz uma analogia com a questão... isso ele não deixa bem claro, mas ele fala que ao que tudo indica, nos 3 meses da gestação, que começa a formação do sistema nervoso central e algum resquícios de consciência, eu acho que é uma coisa assim que ele diz ali no julgado. Isso é uma coisa que me chamou a atenção e fez pensar. Olha aquilo que a professora falou, ó. Como pode o Estado impor... Estou lendo do voto. Do voto do ministro. Ele diz assim, como pode o Estado impor a uma mulher, nas semanas iniciais da gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de ser, pensar, viver a própria vida. Veja... Além desses fundamentos, o ministro também considerou o impacto da criminalização sobre mulheres pobres. O tratamento como crime dado pela lei penal brasileira impede que essas mulheres que não têm acesso a médicos e clínicas privadas recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbitos. Citando pesquisas internacionais, ele também considerou que punir com prisão não diminui o número de abortos, classificando como duvidosa a ideia de que criminalização protege a vida do nascituro. Além disso, disse que o Estado dispõe de outros meios para evitar a prática, como educação sexual, distribuição de contraceptivos e apoio à mulher que, embora queira ter filhos, enfrenta dificuldade para criar uma criança. Por fim, entendeu que a prisão traz mais custos sociais que benefícios, levando-se em conta os problemas de saúde e mortes provocados por métodos perigosos de realizar o aborto clandestino. Desculpa eu ler, mas é que é uma forma de... Você abordou muito bem isso, a essência nos argumentos jurídicos foi exatamente, mas ele foi um pouquinho além. Sim. Bem, o que eu quero dizer é que nós chegamos ao final, me permite aqui, produção, chegamos ao final do bloco. Então, eu me passei na leitura, chegamos ao final então, do nosso segundo bloco, e no próximo bloco eu quero agora ouvir a opinião da nossa médica e vou fazer alguns questionamentos para que a população entenda por que os 3 meses, ok? O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema aborto e contamos com a presença da professora de Direito aqui no Univates e a advogada a doutora Alice Kremer-Johann-Schmidt, bem como da médica, ginecologista, obstetra, doutora Débora Bolso de Vasconcelos. Bem, agora vamos explorar a nossa médica, especialista e mastologista também, a gente já viu no primeiro bloco. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que um ser humano é considerado morto quando não tem mais atividade cerebral. É isso? Então, é isso? Sim, sim. Sem atividade cerebral. Então, sim, é possível sim. estar o coração batendo, sim. respirando. Sim. E isso até para fins de quando se Transplante. doa órgãos, Sim. transplante, que se ateste a morte cerebral, ok? Sim. Com a morte cerebral, mesmo o coração batendo, mesmo respirando, enfim, Sim. alguns órgãos funcionando, ali não há vida e é considerada uma pessoa morta. Bem, com que tempo de gestação se forma um cérebro de um embrião? Com 8 semanas de gestação, que seria 1 mês e meio, 2, depende do mês, né? A gente fala em semanas, a gente não fala em mês, né? Sim. Então seria mais ou menos 2 meses, já tem início da formação cerebral. Início. Tá? É início, claro. Tanto é que a gente usa uma medicação que é o ácido fólico, né? Que é dada no posto de saúde, para as mulheres até 12 semanas, que seria a formação. Então seria até 3 meses, né? Mas tem essa formação, não quer dizer que com 3 meses que inicia a formação,
entendeu? É um processo. É um processo de desenvolvimento embriológico que vai aos poucos. Então, com 3 meses, o feto está praticamente quase prontinho. O desenvolvimento. Ele só não desenvolveu o pulmão, alguns órgãos ainda não desenvolveu. Com 16 semanas, que seriam 4 meses, ele está... Só o pulmão falta desenvolver, o resto já está tudo desenvolvido. Então, assim, não que eu sou contra nem a favor do aborto, mas nesse aspecto, não. Esse aspecto do desenvolvimento cerebral, eu acho que não sou a favor em relação a isso, né? Do aborto, entendeu? Que o Supremo falou, então, do desenvolvimento cerebral, então, que fosse como não ser um ser vivo ainda. A partir do desenvolvimento do ato sexual e que já tem a embriogênese da formação do embrião, já bate o coração com 5 semanas já tem que bater o coração, que seria com 1 mês, né? E aí vai o desenvolvimento cerebral. Com 8 semanas inicia. Sabe, doutora, eu provoquei essa discussão. Sim. Não porque eu tenho uma posição que sim. tem cérebro formado. Não é isso. É porque esse debate está aí. Foi posto. E é importante as pessoas entenderem até para se posicionar. Drauzio Varela, que é um dos médicos mais populares do Brasil, a fonte é o site bbc.brasil, ele mais ou menos vai por aí também. Não sei se ele influenciou lá o ministro Barroso, mas ele vai por aí também, com essa analogia com a questão da morte cerebral e a não formação cerebral no feto. Portanto, se a morte cerebral leva à morte mesmo com o indivíduo ainda com órgãos funcionando, por analogia, um feto ainda não formado totalmente o cérebro também... ele não está totalmente formado. Tanto é que a gente usa até 12 semanas, que seriam 3 meses, o ácido fólico. Para quê? Para prevenção dessa malformação do tubo neural, que é no tubo nervoso, no desenvolvimento cerebral. Mas ele vai se desenvolvendo. Com 16 semanas eu diria que ele já está formado, mas realmente com 3 meses não está formado. Mas a formação inicia com 8 semanas, então inicia antes de 3 meses, então. Não quer dizer que está todo formado, mas já tem... Iniciou. Mas digamos assim, para aquele conceito de morte cerebral, fazer uma analogia... cientificamente é forçado. Mas assim, quando tu vê num transutor de uma ecografia, um bebezinho ali, com batimento cardíaco, vários vídeos vêm sendo postados no Facebook e realmente isso choca, assim, a gente abortar aquele bebê, né? Eu como médico sou a favor da vida, não sou a favor da morte, né? Por mais que algumas situações, eu acho que, por exemplo, estupro, eu acho que realmente é uma indicação muito importante. Anencefalia, imagina a mamãe ficar 9 meses com o bebê anencéfalo, é muito importante. Mas eu acho assim, se tu criar uma banalização do procedimento, muitas mulheres não vão mais se cuidar. Já não se cuidam assim, vão muito menos se cuidarem, né? Então, assim... Acho que a gente tem que ter mais política de incentivo de outras coisas, não do aborto, mas assim, políticas de incentivo do ensinamento, de ensinar as mulheres que têm que tomar anticoncepcional, fazer ligadura tubar. Às vezes tem mulheres com 5, 6 filhos com 30 anos de idade, que não têm condição financeira, condição psíquica de criar 5, 6 filhos. E tem, né? Então, a ligadura tubária devia ser mais fácil acesso também. Elas têm pouco acesso à ligadura tubária. A vasectomia também, que é um método, hoje em dia, que tem muito preconceito ainda. E as meninas jovens, que até você estava falando, no meu consultório, eu não pego tanto essa problemática da gravidez na adolescência, digamos, ou da gravidez indesejada. Eu pego geralmente gravidez desejada no meu consultório, né? Mas na parte pública do SUS a gente pega muita menina jovem eu fiz parto de uma menina de 12 anos já, uma vez no Hospital Fêmea. Então é muito cedo uma menina engravidar com 12 anos de idade, né? E a sexualização da mulher está muito jovem.
Elas estão menstruando antes. Antigamente, a gente via que as mulheres se menstruavam mais com 13, 14, 15 anos. Hoje em dia, uma menina de 9 anos está menstruando. 9, 10 anos. Os hormônios vêm mudando. Tem uma razão por isso? Não tem uma razão. Até pode ser alimentação. A gente não sabe uma razão, assim, que cause isso. Mas, assim, cada vez mais jovem elas estão menstruando. E daí, tem que ter orientação. Eu sempre oriento os pais, tem que levar antes no ginecologista. Não só no SUS, mas até no SUS também. Levar no ginecologista. Mesmo antes do início da vida sexual. Para a menina saber onde que ela tem que procurar uma ajuda ou procurar um profissional para prevenir isso, né? Então, acho que a gente tem que falar mais sobre prevenção. E claro que em algumas situações o aborto é indicado, mas assim, como eu discordo um pouco da advogada, porque eu acho que se a gente banalizar o aborto, claro que a gente pode pensar no outro lado, assim, que a gente, desbanalizando, a gente vai pensar, assim, que a gente pode diminuir a mortalidade, porque às vezes as mulheres fazem horrores para fazer o aborto, né? Fazem em casa, compram medicação via Paraguai, elas compram medicação, usam medicação da forma indevida, né? Como elas usam também não só medicação, mas elas usam também até agulha de tricô elas usam, né? Então, assim, isso infecta, isso pode causar mortalidade materna que causa. Hoje em dia, eu acho que vem diminuindo um pouco isso até. Elas fazem mais em clínicas de aborto ou elas usam medicação para isso. Mas também, já peguei no hospital pacientes com vários medicamentos dentro, via vaginal e, né, não tem o que fazer, né? Quando já iniciou um processo de aborto em casa ou clandestino, enfim... Pode não vingar, né? Depende do quanto que ela usou de medicação, né? Pode dar certo, pode não dar. Pode ela chegar já sangrando e daí abortar, né? Mas pode ela ter colocado a medicação e não ter feito nenhum efeito, porque às vezes elas compram... Não é assim que nem medicação. A gente usa essa mesma medicação, a gente usa em por exemplo, assim, ó, uma mulher que fica grávida e tem uma gestação interrompida. O bebê não se desenvolve. Isso acontece bem frequente, né? E fica dentro do útero dela. Então, a gente tem que fazer medicação para abrir o útero e fazer a curetagem, às vezes, né? Então, para isso, é a mesma medicação que a gente usa no hospital, né? A gente usa... Elas usam em casa para tentar o aborto, né? Mas às vezes não é um laboratório bom, porque elas não conseguem comprar a mesma medicação que a gente usa no hospital, né? Então é difícil, né? E quando inicia esse processo, digamos, não sei se dá para dizer autoaborto, enfim. Sim. E ela tem que socorrer do serviço médico oficial, no caso SUS. Quando sangra muito, né? A pergunta é: o SUS vai atender, não vai deixar de atender? Claro. Sim, a gente não vai deixar de atender, né? Claro, a gente não vai nem julgar a paciente. A gente, como médico, a gente não julga a paciente. Eu sempre, quando atendi uma mulher que ela tinha tentado aborto, eu não sou contra o aborto, porque eu acho que em algumas situações na vida da mulher é difícil ter um filho. Digamos, eu dou um exemplo, uma mulher com 15 anos que não tem condição financeira, que não tem nem condição psicológica, né? É difícil ter um filho ali, né? Então, um filho é lindo, maravilhoso, mas é melhor na hora certa. O problema é que eu tenho medo de a gente tornar legal isso e daí elas vão usar mais anticoncepcional. Banalizar. Vou dar um exemplo. A pílula do dia seguinte. Eu ia chegar lá. A pílula do dia seguinte, ela tem uma eficácia de 98% se utilizada nas 12 horas após a relação sexual, tá? Isso é na primeira vez que tu toma. Na segunda vez, vai diminuindo a eficácia. Então, algumas meninas outra coisa que tem que ser usada, camisinha também. Eu oriento isso por doença sexualmente transmissível, né? Nós estamos aí em dezembro, que a gente fala sobre a luta contra a AIDS, né? O dezembro o outubro rosa foi do câncer de mama, o novembro azul do câncer de próstata e o dezembro é da AIDS, né? Para falar sobre o uso da camisinha. Então, as meninas não usam, às vezes, anticoncepcional, porque
porque elas acham que ou engorda, ou dá dor de cabeça, ou dá náusea. Não usam nenhum método. E daí, hoje em dia, como a relação sexual não é mais como antigamente, né? No sexo ocasional, numa festa que elas vão, no sexo ocasional, elas usam a pílula do dia seguinte, mas não é assim. A pílula do dia seguinte tem que ser usada só em situações de emergência. Bem, vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Então tá. Ok? Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu quarto e último bloco, estamos tratando sobre o tema aborto e contamos com a presença da advogada e professora de Direito aqui na Univates, doutora Alissa Kremlioha Schmidt, e da médica ginecologista obstetra Débora Bolso de Vasconcelos. Bem, eu tenho aqui uma pesquisa que a produção me mandou, que é da revista galileu.globo.com. Portanto, está aí à disposição na internet para quem quiser conferir. A Organização Mundial da Saúde estima que 47 mil mulheres morram todos os anos no mundo por complicações relacionadas a abortos clandestinos. Aqui no Brasil, o procedimento é proibido. A gente viu aquelas 3 exceções. Mas, na prática, mais de 2.000 mulheres abortam todos os dias no Brasil. Olha que número. 2.000. Citando aí, continuando a revista Galileu, em alguns países, porém, o aborto é totalmente legalizado ou permitido em alguns estados. Os Estados Unidos, cada estado tem autonomia para tratar de direito penal. Então, os Estados Unidos é interessantíssimo. Aliás, um modelo que podia ser discutido aqui no Brasil. Como é o caso dos Estados Unidos. Lá em alguns estados, ele é totalmente legalizado. Há também aqueles que liberam o aborto por razões socioeconômicas, permitindo às mulheres o acesso a procedimentos seguros. Outras nações, no entanto, exigem a permissão dos pais ou do marido, e alguns têm duras penas para mulheres que abortam. É o caso de El Salvador, onde elas podem ser condenadas até 30 anos de prisão por homicídio. 30 anos. Marcado pela tradição cristã, herança da colonização espanhola e portuguesa, a maior parte dos países latino-americanos ainda vê os direitos reprodutivos das mulheres como um tabu. No continente, apenas Cuba, Guiana Francesa e Uruguai legalizaram o aborto. E aqui é interessante a questão do Uruguai. Tá? No Uruguai, em 2012, o então presidente José Mujica foi um dos apoiadores para que a nação sul-americana avançasse nessa questão. Com a lei, qualquer mulher tem o direito de abortar, mas antes do procedimento, ela passa por consultas obrigatórias com uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais e ginecologistas. Depois disso, ela ainda precisará passar por 5 dias de reflexão. Eu citei esse exemplo para dizer que é interessante aí o resultado no Uruguai. De acordo com o governo lá no Uruguai, a ideia não é incentivar o aborto, mas educar as gestantes e oferecer métodos seguros de interrupção da gravidez. Segundo dados oficiais, no primeiro ano de vigência da lei foram realizados 6.676 procedimentos e nenhuma mulher morreu. Aqui no Brasil, muitas morrem. Então, é pertinente a questão do aborto, né? Bem como está falando ali do Uruguai, o aborto, de fato, ele afeta, né, sobremaneira as mulheres pobres, né? Que elas não têm acesso a clínicas tão particulares para fazer esse procedimento e aí se submetem, né, a técnicas diversas para conseguir fazer o aborto. E isso gera um número de mortalidade materna muito grande, muito impactante, né? Segundo dados, inclusive estão ali no julgado, cerca de 50 milhões de abortos de 2012 a 2014 foram realizados no mundo, né? Então, o aborto, de fato, não é porque é crime, considerado crime, que ele deixa de ser realizado. Só que para as mulheres pobres ainda tem o ônus de que elas vão se sujeitar a um aborto inseguro com técnicas arriscadas, né, para conseguir, então, eliminar o embrião.
né? Então, acho que a questão aí também, ela não é só uma questão moral, religiosa, jurídica, ela é uma questão de saúde pública, porque as mulheres morrem por tentar abortos inseguros. Olha, daqui uns dias o Supremo vai se deparar também com a questão do Zika. Sim. E as consequências para o feto. Doutora, o que a medicina tem, vocês, na sua área de atuação, tem como identificar até em quanto tempo, é dias que a gente fala, né, em gestação, né? Ou semanas, identifica as consequências do Zika vírus? Né? O Zika vírus, na verdade, a gente pode identificar com as ecografias, né? Porque a microcefalia, que é o pior que ele pode gerar, a pior consequência, né? Então, a gente faz... A microcefalia é difícil de identificar logo no início. Geralmente, a gente identifica malformações fetais. Claro que existe tecnologias muito mais assim, eu tô falando via SUS, né? Tô falando, existe pesquisa genética no sangue da gestante, quando ela engravida, ela faz uma pesquisa genética e pode avaliar todas as malformações, né? Mas então, eu tô falando em via SUS, existem ecografias que a gente faz, controle fetal, então assim, a gente faz inicial, com 12 semanas a gente faz uma eco que a gente chama de translucência nucal, ali a gente avalia algumas malformações e com 22 semanas a gente faz a morfológica. Aí é ali que a gente avalia melhor essa relação do Zika vírus, que daí é a microcefalia, que é uma das consequências maiores. 20 semanas, eu tenho que raciocinar em meses. Uns 5 meses, mais ou menos. Puxa, já está um bebê. Já está adiantado. E a anencefalia? Anencefalia. Essa é com quantos meses vocês conseguem a medicina? Quando digo vocês, eu digo medicina. Geralmente um pouco antes de 20 semanas, né? A gente consegue um pouco antes de 20 semanas. Mas como eu falei, o desenvolvimento final, quase final, com 16 semanas já tem um bom desenvolvimento do bebê. Já dá para ver essas alterações. Isso numa eco consegue? Mas assim, na rotina de SUS a gente não faz isso. É isso que eu estou dizendo. Certo. Nem rotina de SUS, nem rotina do consultório. A rotina é fazer uma eco inicial para datar a gestação, fazer uma eco com 12 semanas e uma eco seria com 22 semanas é melhor para ver todos os órgãos já prontos, né? Então, pois é. Daí, talvez lá na quinta, nessa terceira ecografia normal, é que vai verificar uma anencefalia, uma Zika vírus. Geralmente. Puxa vida. E o judiciário com dificuldade muito de tempo. Bem, nós ficamos devendo, então, a questão da pílula do dia seguinte. Você alertava a pílula do dia seguinte, o que está acontecendo hoje em dia? As meninas, como eu falei no outro bloco, as meninas não estão mais tendo relação sexual. Antigamente, cada vez vem mudando o ponto de vista sexual da mulher. Então, bem antigamente, na época do meu pai e da minha mãe, era depois de casar ou perto de casar, quando estava noivo, né? Depois passou a vida sexual iniciar quando eles tinham um namorado, quando tinha alguma pessoa mais firme, alguma coisa assim. Hoje em dia, não. As meninas não estão mais tendo relação sexual, não tem a ver com afeto só. Tem muito a ver com a vontade sexual delas. Isso ficou igualitário entre mulheres e homens, né? Por mais que ainda existe um machismo que os homens acham que ainda é diferente, as mulheres estão cada vez mais, a vida sexual é igual de mulher para homem. Então, o que está acontecendo? As meninas, às vezes, não querem usar o anticoncepcional oral, porque elas não têm um parceiro fixo, né? Então, elas acham que se tiver uma relação sexual casual, que elas chamam assim, numa festa, num bar, elas querem usar a pílula do dia seguinte. Então, digamos, eu vou ter 2, 3 relações casuais num ano, eu vou usar a pílula do dia seguinte para me proteger da gravidez. Elas nem pensam em uso de camisinha, às vezes eu fico apavorada, porque elas acham que a doença sexualmente transmissível também é importante, né, prevenir. Mas elas preferem usar, às vezes até usam camisinha, mas preferem também usar a pílula do dia seguinte. Mas a eficácia da pílula do dia seguinte vem diminuindo conforme o uso. Isso que eu queria ler. Então assim, primeira vez que tu usa, se tu usar 12 horas após o ato sexual, ali nesse período, a eficácia é de 98%, 99%.
né? A partir da segunda vez vai diminuindo a eficácia, vai passando para 96, vai passando, e vai assim sucessivamente diminuindo a eficácia. Então não é um método contraceptivo que tem que ser usado de rotina, é um método que tem que ser usado de emergência. Rompeu a camisinha, tá usando anticoncepcional, esqueceu o anticoncepcional, né? Tá usando um antibiótico e teve uma relação sexual. Então, assim, é como emergência, não como uso rotineiro. E às vezes elas usam como uso rotineiro, né? Interessante, você citou aí, antibiótico retira o efeito do anticoncepcional? Alguns antibióticos, sim. Alguns, Puxa. não todos, né? Não é que diminui o efeito. Não é que zero o efeito, mas pode diminuir a eficácia do anticoncepcional. Alguns antibióticos de amplo espectro, que eu chamo, que pegam várias bactérias, como a amoxicilina até, pode diminuir a eficácia. O que eu oriento pacientes que estão usando anticoncepcional oral, diminui a eficácia do oral. Então, usando anticoncepcional oral, que passa pelo fígado, né? Elas devem, nesse período de uso de antibiótico, usar camisinha até o fim daquele ciclo, né? É difícil ter uma gravidez com uso de antibiótico, mas pode acontecer. Interessante. E ainda mais em meninas jovens, que têm uma fertilidade bem Mas ficou importante, alerta. né? Pelo menos aqui no nosso programa também esse aspecto foi abordado. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Obviamente que a gente não esgotou o tema. Não encerra. E não vai encerrar aqui. Obviamente que muito debate a humanidade vai ter. Sim. Nós temos hoje um Congresso Nacional com cada vez mais uma bancada evangélica. E conservadora. E conservadora, e pela questão religiosa, o tema tem uma outra abordagem. Sim. Que a gente não adentrou aqui. Sim. Hoje, ok? A gente ficou sobre os aspectos jurídicos e questão médica relacionada ao aborto. Vários dados a gente trouxe, ouvimos a opinião de uma professora e advogada de direito, uma médica especialista, e foi muito bom o programa e agradeço de novo a presença de vocês. E quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com.br/TV Univates, bem como assistir esse programa no momento que ele vai ao ar, no site univates.br/TV. Hoje tratamos sobre o tema aborto. Contamos com a presença da professora e advogada Alice Cremioha Schmidt e a médica ginecologista e obstetra Débora Bolsa de Vasconcelos. Muito obrigado por vocês terem estado conosco até este momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa. Obrigada.